E bora para mais um EKTcast, o podcast que ensina empresas de pequeno e médio porte a vender muito melhor para vender muito mais. E a gente está aqui hoje com uma convidadas, né, sensacionais, a Qualifica. Vamos apresentar aqui elas, porque o currículo é de peso, o currículo é extenso, eu não consigo memorizar. Então vamos lá, Qualifica é uma consultoria especializada no setor alimentício, com 14 anos de experiência, com mais de 230 clientes, oferecendo soluções inovadoras e sustentáveis. A empresa atua em áreas como controle de qualidade, implementando boas práticas de fabricação dos alimentos, gestão estratégica e planejamento de produção, elaboração de fichas técnicas de preparação, cálculos de custo, rotulagem, implementação de PGRS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, e tem mais ainda outros serviços, né? Estamos com a Paula e a Carol, né, as sócias da Qualifica. Tem mais uma sócia, infelizmente ela não tá aqui com a gente, né? Mas elas são nutricionistas formadas na UNB, na Universidade de Brasília, pós-graduadas em vigilância sanitária e controle de qualidade de alimentos, e tem uma vasta experiência, né? Mais de 10 anos em consultoria, em gestão de pessoas, na parte operacional e estratégica no setor de alimentos. Essa é Paulinha e Carol. Bem-vindas! Oi, bom dia, Hoskin, Você lida mais com o Hoskin, né? Não, tô pensando nele aqui, que a gente tem reunião. É isso. A Qualifica, a gente é cliente da Encrateia também, parceira nossa, e a gente fez questão de convidar vocês para estar aqui hoje, para a gente trocar uma ideia incrível sobre o processo comercial da Qualifica, o crescimento que vocês tiveram. Eu acho que, assim, minha visão, tá? Talvez vocês não vejam dessa forma, mas para mim vocês têm um império aqui dentro, principalmente do mercado brasiliense, e eu queria, cara, entender um pouco como é que foi essa trajetória, até para ajudar, né, outros empresários também a ter vocês como inspiração, como empresários, conhecerem, acho que a história da Qualifica, entender o novo passo de maturidade. Elas passaram por um rebrand recentemente, então, assim, estão muito mais estratégicas. Eu quero entender um pouco como foi essa história. Mas, assim, tem alguma coisa antes pra gente começar da apresentação de vocês que vocês acham importante colocar, algo para comentar? Não, quero agradecer o convite, obrigado pelo convite. Que isso. É uma alegria estar aqui com vocês, a gente adora a Encrateia e compartilhar a nossa história, nossa experiência é ótimo. Bacana, bora. E a Qualifica, ela fez 14 anos agora, né, Bitter? Então, temos 14 anos aí de história. Começou comigo e com a Tagrid, que é a sócia que não pôde estar aqui. A gente, na verdade, a Tagrid já tinha uma empresa de consultoria que era bem pequenininha, não ia bem. Eu estagiei com ela e a gente decidiu ali, juntas, abrir uma nova empresa. Então, criar uma nova ideia, melhorar serviços que já tinham, trazer outros. E assim criou-se a Qualifica. Nós somos nutricionistas de formação e ao longo dessa trajetória a gente teve que aprender a ser empresário, né? Acho que acontece isso com muitos empresários aí. Então, no começo, a gente que fazia todo o trabalho técnico. Hoje a gente está bem afastado disso, a gente fica com essa parte de gestão de todas as áreas da empresa. Mas no início foi assim. E a Carol entrou logo em seguida na história. Acho que quando a Qualifica estava com 1 ano, né, Carol? 1 ano e pouquinho. Eu puxei a Carol, porque a Carol, ela fez faculdade comigo. Então, na verdade, a gente se conheceu quando a gente estava estudando para o vestibular de nutrição. Aí a gente... Foi mais antes ainda. Foi antes ainda. Então, a gente se conheceu. Aí a gente comentou que estávamos prestando vestibular para nutrição. Poxa, legal, passamos juntas e fizemos a faculdade juntas. E aí você falou que é parecido com a minha história com o Caio. Isso, né? por isso que é parecido. No meu caso, com o Caio, a gente se conheceu na faculdade, principalmente na empresa Júnior, e aí a gente acabou trabalhando junto. Acho que a história de vocês vem até antes, mas é parecida. Isso, é parecido. E a gente trabalhava muito bem junto na faculdade. A gente sempre falava isso quando a gente estudava. Assim, eu e a Paulinha, a gente fez todas as matérias, a gente fazia todos os trabalhos, tudo junto. A gente trabalhava em equipe, funcionava bem. Muito bem. Aí a Paulinha falou, Carol... Isso, e eu tinha um grande receio naquela história de, ai, meu Deus, a Carol era uma das minhas melhores amigas também. Legal. E tinha esse receio de perder a amizade, mas eu sempre lembrava disso da faculdade, a gente funcionava bem junto. E aí trouxemos a Carol, e aí ela sempre teve um papel ali importante dentro da empresa, e aí foi sendo líder, e foi sendo gerente, coordenadora, e ela entrou como sócia na empresa ali em 2019. Mais ou menos. E aí, a Qualifica, ao longo desses 14 anos, foi crescendo muito organicamente.
como que a gente fez isso? A gente sempre deu o nosso melhor ali no serviço que a gente fazia. Então, a gente se envolvia muito com o empresário. Então, um ponto que eu acredito que foi muito importante para o crescimento da empresa foi porque a gente buscava tratar o nosso cliente com os olhos do empresário. Então, a gente se colocava no lugar do empresário. Eu vou voltar um pouco, Paulinha, até porque o que você está falando é muito rico e eu quero ir exatamente nessa linha. Quem está escutando a gente são empresárias e empresários que geralmente têm uma visão muito técnica. Então, a história de vocês ela vai ser muito inspiradora. Eu vou só dar um passo antes, só para contextualizar para quem está ouvindo, porque aí a gente já volta. Porque é exatamente isso que eu quero ouvir de vocês. Quem escuta a gente tem um advogado que ele não acabou, mas ele saiu ali da formação e ensinaram para ele que ele não tem uma empresa, ele tem um escritório de advocacia. Sai um médico que está ouvindo a gente aqui que foi ensinado que ele não tem uma empresa, ele tem um consultório, ele tem uma clínica. Tá? Tem gente aqui escutando a gente que é um arquiteto, que saiu e falou, não, você tem um escritório de arquitetura, você não é um empresário. E a galera sai com esse mundo na barriga, né? Falando, meu Deus, e vê o mundo artístico, vê os olhos do técnico. E quando a gente chega no mercado, a gente sabe que isso é uma falácia, é um grande problema se você quer empreender. Eu queria entender até um pouco antes, como é que foi essa virada de vocês, de que, cara, vocês saíram de formação como nutricionistas como formação, mas eu vejo claramente essa chave que foi virada, antes mesmo até da Encrateia, bem antes da Encrateia surgir da vida de vocês. E essa chave foi responsável por esse crescimento absurdo que a Qualifica tem. Para vocês entenderem, gente que está escutando a gente, é muito difícil pegar qualquer bar, qualquer restaurante que esteja hoje no mercado que não seja da Qualifica, né? Até explica um pouquinho, contextualiza um pouco melhor o serviço, para quem está escutando a gente, conhecer um pouquinho o serviço de vocês. Eu sei que é uma cartela grande, eu falei aqui, mas se a gente for pegar o serviço que mais sai, é só para quem entender e até a gente depois voltar na minha pergunta. Desculpa, só para contextualizar. Não, claro. A Qualifica, ela tem uma série de soluções para o segmento da alimentação. Então, um dos principais serviços que a gente faz é a parte do controle de qualidade, que é implementar as boas práticas de fabricação dos alimentos. Ou seja, garantir que aquele estabelecimento está produzindo um alimento seguro e de acordo com as regras da vigilância sanitária. Quando eu como num lugar que tem selo Qualifica, gente, assim, pode ficar tranquilo, é isso. A lógica é essa. Essa é a ideia, né? Perfeito. Essa é a ideia. E a gente gosta de falar assim, para ficar bem claro, é que a gente é a vigilância sanitária, só que antes da vigilância sanitária vir. Ou seja, a gente prepara todo aquele estabelecimento, a gente ensina ele... É melhor pagar a Qualifica do que pagar a uma vigilância... multa. Uma multa ou ser interditado, queimar o filme. Então, exatamente. A ideia é essa. Esse é o principal serviço. É o serviço que garante aqueles clientes recorrentes dentro da empresa. Mas a gente tem uma série de outras soluções voltadas para o segmento. Então, a gente tem soluções muito voltadas para a lucratividade do negócio. Então, elaboração de ficha técnica e cálculo de custo. A ficha técnica vai garantir uma padronização daquilo que está sendo produzido. Então, se hoje eu fui num estabelecimento, comi um prato, quando eu voltar daqui uma semana, porque eu amei aquele prato, eu quero comer exatamente aquele prato. É isso que a ficha técnica vai fazer. Só que ela vai muito além disso, porque a ficha técnica, ela vai garantir que eu planeje as compras, o planejamento de produção. Entender o custo daquela preparação, né? Para o empresário conseguir precificar, colocar no cardápio o preço. Como é que ele vai colocar aquele preço no cardápio? Ele não vai tirar da cabeça dele ou vai olhar o concorrente. Ele tem que entender os insumos que ele gasta, o custo daqueles insumos, e com isso ele vai entender a margem de lucro ali que ele consegue chegar e vai precificar o cardápio. Então, a partir da ficha técnica, a gente vai ramificando vários outros serviços e várias informações que são muito importantes para o cliente, do nosso cliente. E também, para ele se organizar ali como empresa também. Então, para o consumidor final, mais para o empresário. Que com essa ferramenta em mão, ele vai ramificando ali em várias informações para o negócio dele. Perfeito. Aí a gente entra com rotulagem, que quando vai no mercado, a gente vê o rótulo do produto. Tem uma série de informações técnicas que tem que ter ali. E a gente vem... Uma curiosidade que eu soube recentemente com o meu nutricionista, sobre rotulagem. A gente estava tentando ver por exemplo, proteína de soja, né? Sou vegetariano. E aí, na proteína de soja, as calorias que tem dentro dela são com ela seca. Só que aí, quando eu vou colocar na água e fazer, muda tudo. E aí, eu descobri que, minha nutricionista falou que lá nos Estados Unidos, eles já mostram o cozido, né? O alimento, é efeito de cocção, ela me falou. Não sei se esse é o termo correto, ela falou que é isso. Efeito de cocção. E aí, você tem que fazer uma puta conta
para conseguir chegar no número correto, porque eu tava olhando lá e falei, cara, acho que era em 100 gramas, tinha 53 gramas de proteína. Eu falei, cara, não tem 53 gramas de proteína. Sim. Tem nela crua. Sim. Mas quando você tem um efeito de cocção, isso cai. É o fator de cocção. Fator de cocção. E aí, assim, curiosidade aleatória, mas enfim, já que vocês são da área, agora que eu lembrei disso. Isso vai mudar? Ela falou que tá tendo uma prática para buscar mudar isso num rótulo. Então, eu agradeceria se isso fosse mudar. Eu sei que não cabe a vocês. A lei já passou por uma mudança agora grande, né? Mas tem várias partes da rotulagem, que é isso, que é o produto pronto para o consumo. Você sempre vai conseguir identificar no rótulo. Qual que é a dica que todo nutricionista fala? Leia o rótulo, porque nele vai estar te explicando ali o que você tem que fazer. Mas muitos não têm produto pronto. Pois é, porque aí que é o erro. O rótulo tá errado. E aí que a gente entra. Então, tipo, nossa, eu peguei vários errados. Então, até muito grandes marcas, assim, marcas grandes, você vê com palavras que são proibidas. Não sabia. Porque o pessoal usa a brechinha da lei ou não. Eles fazem errado mesmo, porque era pouco fiscalizado. E o marketing dessas coisas, tipo assim, você olha e fala 53 gramas de proteína, você fala, vou comprar? Então, você vai entender. Isso. E tem palavras que eles colocam que é tipo assim, para você comprar como consumidor, eles sabem que tá errado e eles decidem colocar para questão de marketing, para questão de venda. Mas, assim, a lei hoje, ela é bem específica, a lei tem muitos detalhes, cada produto tem sua característica, assim, tipo, específico da proteína de soja, eu não vou saber de cabeça. Mas tem produtos que são... Você tem que colocar a informação como ele é vendido, comercializado, ou seja, depois de preparado. Então, você tem que colocar depois de cozido, como que é a sua recomendação de preparo desse produto, para você colocar lá, entendeu? Então, cada produto, esse é um gargalozinho do serviço de rotulagem, porque cada produto tem várias legislações e cada lei tem vários detalhes para você fazer aquele rótulo. Então, o rótulo de uma proteína de soja é completamente diferente de um rótulo de uma proteína animal, entendeu? Então, você tem que entender a lei, tem que ler os regulamentos e colocar no rótulo, porque tem várias regras. É um trabalho muito técnico, mas a boa notícia é que a fiscalização está aumentando. Então, como a gente veio com novas regras, as empresas têm se atentado mais. Sim. Mas isso está começando principalmente pelas indústrias, porque as indústrias que têm os insumos principais. E aí, uma vez que as indústrias estiverem organizadas, com a rotulagem adequada, vem as outras preparações que precisam de ingredientes da indústria. E aí é uma cascata. Que a gente chama, Então, está melhorando essa fiscalização, mas ainda temos um caminhozinho aí pela frente. Porque tem que ser claro para o consumidor, quem é leigo, entendeu? Pegar aquele produto, ler e entender aquela informação. Legal. Sem estar mascarada, sem você ficar, nossa, não imaginava. É essa a virada de chave. É por isso que já entrou, deve ter reparado que tem assim, alto em açúcar adicionado. Isso é algo que já melhorou, porque as empresas, elas faziam de tudo para mascarar essas informações. Então, diminuía a porção, aí a porção era pequena, poxa, mas quando eu vou comer esse produto, eu não como só isso daqui que está discriminado ali. Então, enfim, tem uma série de... Então, assim, no final das contas, é um grande apoio ao empresário, à empresária do ramo da alimentação, né? Vários restaurantes, né? Enfim, para vocês poderem realmente... É um grande apoio, muito mais do que só uma pré-fiscalização, né? Como a gente estava falando, mas um apoio até de olhar a lucratividade para grande parceiro para o empresário ali, né? E voltando até... Acho que a gente deu uma boa contextualizada, mas voltando para o ponto de como é que foi, então, a virada de chave que vocês tiveram de falar, cara, eu não vou ficar nesse ramo, eu não estou no ramo da nutrição. É muito mais que isso, eu não sou uma técnica, somos empresárias. E essa virada de chave fez vocês crescerem esse império que vocês têm aqui em Brasília, que sabe Brasil, né? Vamos crescer cada vez mais, mas como é que foi isso? Como é que foi essa virada? Literalmente foi uma virada de chave mesmo, porque a gente ainda tentava fazer todo o trabalho técnico, então era eu, a Taglia, a Carol, tinha mais outra pessoa, mas quando começou a entrar mais empresas e mais serviços, a gente viu que a gente não estava mais dando conta. Então, a gente colocava mais pessoas e isso começava a gerar outros tipos de demanda. Como que a gente garantia que aquelas pessoas estavam fazendo o trabalho como a gente tinha idealizado o negócio, por exemplo, aquilo que eu estava citando de por que foram indicando, por que foi acontecendo boca a boca e novos clientes vindo, porque a gente realmente se dedicava ali naquele trabalho. A gente pensava assim, se essa empresa fosse minha, o que esse empresário tinha que saber? A gente não, por exemplo, se a gente estava fazendo um trabalho de controle de qualidade, a gente não ficava só preso exatamente àquele trabalho, mas trazia algumas informações
que a gente via acontecendo dentro da área de produção dele. Então, o empresário passava a ter muita confiança na gente, nunca empurramos serviço que o cliente não precisava. Então, a gente ficava muito atento aos nossos valores e o cliente gerava essa confiança e ia indicando. Então, quando começou a entrar mais clientes que vinham naturalmente, porque a gente não tinha nenhum tipo de comercial... quando começaram a entrar mais clientes, a gente se viu com outras funções. Então, tinha o administrativo. Na época, eu fazia os boletos no começo. Então, fazia visita nos clientes, chegava, fazia boleto, fazia contrato. E aí, começava uma série de erros, né? De inexperiências. Então entregava um contrato para o cliente, aí não cobrava assinatura, a gente mesmo falava, não, o contrato é uma mera formalização, depois você me entrega. Aí começava cliente que não pagava. Daiane, escuta a gente, tá? Pois então começava uma série de questões que a gente começou a abrir os olhos que a gente precisava organizar. Então, temos que organizar melhor o processo de cobrança, temos que organizar melhor o processo de contratos. E a gente foi tendo que comer fatias do nosso tempo técnico para fazer essas outras questões. Aí eu botava um estagiário para auxiliar, para fazer boletos. No começo foi até minha irmã, que tinha acabado de passar na UNB, ela é engenheira de produção. Tinha acabado de passar na UNB, estava em greve a UNB, eu falei, você que vai fazer os boletos aqui da empresa. Fazendo nada. E aí ela foi e entrava e fazia isso. Mas, enfim, a gente tapava os buracos. E aí a gente foi entendendo. E um ponto muito importante que a gente fez, a gente sempre olhou para outras empresas para nos inspirar. Eu acho que essa foi uma grande questão. Então, a gente sempre buscou grupos de empresários, ou cursos, ou palestras. Então, a gente se inspirava, não era numa consultoria igual a gente nunca se inspirou numa consultoria igual a gente. Se inspirava na Nestlé, a gente se inspirava no Google, a gente se inspirava em empresas muito grandes, com cases muito legais, e a gente pegava insights, nossa, a gente pode trazer alguma coisa aqui para nossa realidade. E a gente começou a fazer parte de grupos de empresários que abriam muito a nossa mente, porque você conhece outra pessoa, você entende qual é a posição que essa pessoa ocupa, o que ela faz nessa posição, e você pensa, poxa, eu não faço isso, eu deveria fazer. Então, a gente começou implementando processos e, aos poucos, saindo da parte técnica. Começamos a sair da parte técnica naqueles serviços que a gente entendia que era mais simples de ser repassado, mais básico ali da nossa formação, e fomos ficando com serviços mais complexos e entendendo que a gente foi tomando um espaço de liderança mesmo. Então, acho que foi muito importante para a gente. Teve um determinado momento da nossa história que a gente abriu uma outra empresa. Isso foi importante, porque a gente entendeu que o que a gente gosta mesmo é a consultoria. Então, isso foi importante para a gente. Assim, a gente já sabia disso, mas a gente entendeu que a gente tinha que continuar focando só nela. Mas quando a gente saiu um pouco de cena da Qualifica, a gente deu espaço para outras lideranças entrarem. Legal. E quando a gente voltou, a gente não precisava mais ocupar aquele espaço que antes a gente ocupava. Então, a gente teve tempo para fazer outras coisas. E quando a gente começou a focar em outras coisas, foi quando a empresa foi crescendo mais. Porque a gente tinha tempo para pensar em melhorias de serviço, a gente tinha tempo para capacitar melhor a nossa equipe, para criar outros serviços, para melhorar o processo, melhorar a experiência do cliente. Então, tudo melhorou. A gente começou a entender pesquisa de satisfação com o cliente, pesquisa de satisfação interna. E começamos ver que, antes, o que eu pensava? Tá, mas se eu sair totalmente da parte técnica, o que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer. Mas hoje, cada vez mais que a gente tira coisas da gente, mais a gente tem. Coisa pra fazer. Mais controles temos para fazer. Recapitular tudo, foi muito rico, Paulinha, mas só contextualizar, porque tem muita coisa que você falou que é muito legal, só pontuar. Bom, primeiro ponto. Vocês são em 3. Somos em 3. Isso é um ponto que quem está escutando a gente fala, você, pela história que você contou, eu me dediquei ao máximo no cliente, entreguei até mais do que deveria, muitas vezes em alguns escopos, não tinha um escopo necessariamente como algo que me prendia. Com os meus valores eu agregava muito, e aí, consequentemente, é isso. E essa história
muitos empresários que estão ouvindo a gente seguem isso. Só que, ao mesmo tempo, vocês estão em 3. Os empresários que escutam a gente, às vezes, é um só. Sim. Então, assim, fazer isso em 3, dá para dividir trabalho. E é aquilo, aumenta a demanda, vocês vão dando um jeito, vai tocando, chama a irmã para tocar, vê lá, vê o que dá para fazer. Quando é em fica difícil. E o que a gente fala muitas vezes pro empresário cara, tu precisa de ajuda. Sim, Ou você contrata gente, trazer estagiário, dá algum jeito. E o que hoje o empresário faz? Ele foca tanto no técnico que chega a gente querendo vender... gostei do teu serviço, né? Indicação. Aparece gente de indicação e ele não tem tempo de fechar com essas pessoas. Vocês são em 3, então vocês conseguiam se dividir. Agora, o empresário que está escutando a gente, muitas vezes, o empresário ou empresária, né, que está escutando a gente, muitas vezes ele não vai ter esse tempo. Então, a gente fala, cara, você tem que saber se administrar direito para você conseguir vender também. Porque o ciclo que o empresário tem aqui ele tem um ciclo de venda, aí ele vende bastante. Aí ele fecha a torneira da venda, porque ele precisa entrar no ciclo de entrega daquilo. Aí, quando ele entra no ciclo de entrega, ele entrega, só que ele fecha a torneira da venda. Aí, quando ele termina de entregar, ele fala, meu Deus, eu tô pobre. Aí, ele entra no ciclo... Só que, assim, quanto mais ele fica nesse ciclo, mais o buraco ele tá cavando, porque não pode fechar. Sim. Então, estar em 3, isso ajuda esse processo. Que dica que vocês dão para uma pessoa que tá sozinha? Como é que seria isso? Mas, Bitter, só lembrando que a gente esteve em 2, até ali de 2011 até 2019, Legal. a gente esteve em 2. Verdade. E realmente ajuda muito. A dica que a gente pode dar, porque a gente passou, apesar de estar em dúvida, a gente passou por isso em várias situações até entender, até virar essa chave, né? Então, em muitos momentos passamos por isso também. A dica que a gente pode dar é sempre ter uma mão de obra... Como é que eu posso falar? Meio que sobrando. É o que a gente faz, assim. A gente nunca deixa chegar no limite. Eu sei que quando você é um empresário sozinho e que você está mais ali no início da trajetória, às vezes você não tem grana para ter uma outra pessoa. Mas você pode, sim, ter um estagiário. E muitas vezes... um estagiário ali com você, desde o início, você delegando algumas tarefas que são importantes, vai fazer com que aquele estagiário realmente se engaje, veja a oportunidade de crescer e você vai moldando aquele estudante para depois que ele se formar, talvez ele realmente integrar ali a equipe. Então, assim, eu conheci a consultoria estagiando com a Tagrid, eu me apaixonei. E eu falava pra Carol, eu vou abrir uma empresa de consultoria. Com a Tagrid ou sem a Tagrid. Eu falava, Carol, vamos abrir uma empresa de consultoria? Então, assim, eu me apaixonei por aquilo. E eu, como estagiário, dava o meu melhor ali. E aí, tudo foi acontecendo naturalmente. Então, assim, a dica que eu posso dar por mais que hoje esteja dando conta de reunir com o cliente, fazer a entrega... O empresário, administrativo, o empresário vendo que teve uma indicação, entrou começou a ficar mais apertado, já colocaria um estagiário para fazer algumas questões básicas, que é preencher um contrato, um documento, pontos mais básicos e realmente chamar essa pessoa para aprender. Porque quando eu entrei como estagiário da Tagrid, aí é um ponto interessante. A Tagrid estava justamente nesse momento, que é a outra sócia, que ela estava atolada, ela me botou para dentro, mas ela não me deixava fazendo qualquer trabalho, ela me levava para tudo. Ela me levava para tudo, ela falava que eu tinha que fazer, eu dava um jeito, então ela realmente me desafiava. E eu, assim, por outro lado... tem que achar pessoas que têm valores, porque o técnico você ensina, mas comportamento não. E eu ia ali responsável, dava o máximo para tentar entregar aquilo ali com ela. Mas ela me desafiou muito. Uma dica que eu dou, assim, para quem está começando, que se a gente tivesse tido essa mentalidade lá no começo, enfim, talvez a gente tivesse crescido mais rápido, enfim. Tenha pessoas boas do seu lado. Se dedique um pouco de tempo nesse processo de pessoas. Porque quanto mais cedo você tiver um bom estagiário, que você comece talvez por um estagiário, ou um bom colaborador, ou um bom sócio, enfim, você consegue, essa pessoa vê valor no seu negócio, ela vai vestir a camisa. Pode ser um freela, cara. Um freela. 4 horas, entendeu? No PJ, se a pessoa não se ele quiser. vê aquele negócio, se você se dedicar um pouquinho do seu tempo para
gerar valor, para deixar o olho brilhando daquela pessoa para o seu negócio, ela vai vestir a camisa e você vai sentir confiança para falar, cara, toca isso. E ensinar, trazer a pessoa para o negócio, para a pessoa entender o negócio, o que ela tem que fazer, e você ir passando, ter confiança de passar, porque você tem que ter confiança que aquela pessoa não vai te largar da noite para o dia, que você está crescendo, está tendo mais clientes, e você vai conseguir contar com aquela pessoa, que foi o que a Tagrid contou com a Paulinha contou comigo, e a gente foi depois, entendeu? Se organizando assim, que hoje a gente está com uma estrutura, óbvio, bem maior, e a gente está com um processo de gestão de pessoas, de contratação. Vocês estão quantas pessoas no time hoje? Só para galera entender o porte. No total, tem umas quase 40. 40 pessoas. Quase 40 pessoas. Que incrível, gente. Hoje se eu falo, é um império. Mas, pera, estão começando ainda, mas já faz barulho, né? E assim, esse processo de captação de pessoas, quanto melhor você se dedicar, assim, dedicar mesmo com energia para isso, você vai tendo pessoas de confiança, pessoas boas do seu lado, que você depois vai conseguindo ramificar, entendeu? Legal. Nem que comece por um freela inicialmente, mas a pessoa tem que querer estar com você, investir no negócio, que aí você vai sentir confiança para largar aquilo ali. E isso que a Paulinha falou, tenha sempre uma gordurinha, pega um freela com uma gordurinha para você não ficar desesperado caso alguma coisa aconteça, porque acontece. Porque também tem não só a contratação, mas tem o tempo de rampagem dessa pessoa, rampagem. né? Até ela, então, deu ruim, agora eu vou contratar, já era, cara. E no desespero você contrata qualquer pessoa. Então não consegue se dedicar a entender se aquela pessoa é a pessoa ideal ali pro seu negócio, então você vai no desespero e contrata qualquer pessoa. E não dá tempo dela maturar. Não dá tempo dela maturar, você fica desesperado porque você fica preocupado, porque o nosso trabalho é muito técnico. Então, você fala assim, cara, essa pessoa tem que entregar um negócio técnico, não pode ser qualquer pessoa, entendeu? Então, você fica preocupado com isso, você não tira isso da sua cabeça, aí você, tem que fazer o boleto, tem que fazer o pagamento. Aí você, será que a pessoa está performando com o técnico? Você não vai largar aquilo, entendeu? Então, esse processo de captar a pessoa, esse treinamento, a rampagem, o onboarding dela, por mais que seja, assim, uma coisa, no começo, sem muito preparo, é muito importante que você se dedique nisso, porque é uma dica, assim, que... Então, o que vocês falaram aqui é muito legal, tá? E é uma coisa que a gente bate muito com o empresário, porque se você fica só no técnico e não dá essa margem... Não dá. É um buraco sem fim, entendeu? Sem fim. Não tem como. E essa é uma das dificuldades do empresário que a gente conversa, que ele fala, cara, mas eu preciso vender. E contrata em Krateia, muitas vezes, fala, me ajuda a vender. Fala, mas não vou vender por você. Uhum. E aí, muitas vezes, bota a culpa na gente, a responsabilidade, fala, cara, o comercial é teu, cara. Entendeu? A gente te dá o direcionamento, mas... O comercial, ele é talvez uma das partes mais importantes da tua empresa, porque senão nada existe. Então, se você não tá focado nisso, não adianta. Mas eu tenho que entregar. Beleza, mas... Gente que tá escutando a gente aqui, ó a sacada delas, entendeu? De, cara, desde o início, esse bichinho do empreendedorismo, quando pica, você fala, cara, peraí, não posso ficar só aqui. Então, esse foi o primeiro ponto que eu achei muito rico. O segundo ponto que vocês falaram é a abertura de vocês de estar olhando outros mercados, de não ficar só no seu, né? E quando a gente mostra, cara, a gente tem um portfólio interessante na Krateia que a gente fala, cara, a gente atendeu empresas grandes, empresas de mercados diferentes, de segmentos diferentes, de, por exemplo, cara, tem consultoria, tem seguro, tem arquitetura. Por que eu tô falando? Não tô falando isso aqui pra me achar, tô falando isso aqui porque, cara, às vezes a gente pega uma sacada do mercado de seguro e coloca no mercado de saúde, por exemplo. Com certeza. Então, isso dá muita riqueza. É criatividade, né? O Murilo Gun fala isso, é combinatividade. Você pega ideias que já existem, só que você nunca combinou elas antes. Ninguém nunca conectou essas ideias antes. Então, essa sacada de que, primeiro, querer aprender, estarem abertas, né? Para falar, cara, peraí, o que tem mais no mundo? O que tem no Google, que é no mercado de tecnologia que eu posso trazer para o meu? O que tem em outros mercados? Essa é outra sacada que eu achei muito legal, de estar olhando o mercado, estar em conexão com outros empresários, né? Que vocês falaram também, de, cara, peraí, tem gente que já sabe fazer isso aqui, tem gente que eu nunca ouvi falar sobre isso antes. Então, acho que o ego do empresário é uma coisa que eu gosto de comentar aqui no podcast, atrapalha muito ele. E de vocês, fala, cara, não, eu tô aqui para aprender, sabe? Eu tô aqui para ouvir, quero fazer parte. Então, acho que complementando, né? Conectando tudo que vocês falaram aqui, muito rico esses 3 pontos, né? De estar aberta, estar se conectando com novas pessoas e ter essa margem, essa gordurinha aí para vocês conseguirem fazer essa margem de manobra, mesmo estando com um sócio só, né? Essa foi uma dica, assim, é outra dica, assim, que eu acho que é muito importante mesmo. A gente sempre foi, né, Paulinha, assim, a gente é muito curiosa, a gente sempre foi muito curiosa. Então, a gente sempre tentou
entender bem, assim, a gente entendia um problema, a gente via, cara, qual que é o nosso principal problema? Mesmo antes da gente ter planejamento estratégico, mesmo antes da gente ter, tipo assim, saber direitinho, porque hoje a gente sabe direitinho quais são os nossos problemas, onde que a gente tem que atacar, mas antes a gente não sabia. Então, a gente sabia, assim, a gente falava, cara, esse aqui é uma dor nossa, isso aqui é um problema que a gente não consegue resolver. Como que a gente vai resolver isso? Então, a gente tentava, assim, cara, vamos num conselho, vamos encontrar com outros empresários, a gente escutava muito e tentava internalizar e trazer para a empresa e conversar a gente, assim, para falar, tá, então, a gente tem que resolver isso aqui como? Como vai ser a melhor forma da gente resolver? Então, a gente era muito curiosa para escutar outros empresários e trazer para a Qualifique. A gente sempre falava assim, cara, a gente é nutricionista, né? Tipo, a gente precisa ver com outras pessoas, com outras empresas, para entender cada uma dentro do seu papel, como atacar para a Qualifica, sabe? E uma coisa que a gente sempre fez foi contratar pessoas para nos auxiliar. Então, a gente contratou muitas consultorias ao longo do processo. Então, a gente entendia o problema, a gente tentava resolver. A gente via que talvez a gente conseguiria resolver aquilo, não tão bem, mas sozinha conseguiria. Só que a gente ia demorar muito para fazer isso. E por que eu não contrato alguém que é especialista para acelerar isso e para auxiliar a gente? Então, ao longo da nossa trajetória, a gente contratou muitas consultorias e todas as consultorias que a gente contratou, a gente levou muito a sério. E a gente deu, assim, total confiança, porque eu acho que todo mundo vai se identificar com isso, que quando você trabalha num lugar que te dão confiança, tudo flui melhor. Então, a gente tem um cliente que a gente sempre brinca que é um evento de grande porte, porque a gente atende eventos de grande porte em Brasília, os principais eventos na parte de controle de qualidade. E tem um evento específico, enfim, que ele confia, a gente fala o evento faz exatamente o que a gente tem que fazer, ele dá total confiança pra gente. E como é bom trabalhar assim, porque flui. E a gente sempre teve esse pensamento com quem a gente contratou para nos auxiliar. Então, a gente confia naquela informação e a gente segue, assim, a gente fala que a gente é CDF. A gente segue, assim, o dever de casa. Então, por quê? Porque a gente entende. A gente contratou para ajudar. Então, a gente vai aproveitar ao máximo aquilo, que essa informação, esses processos que estão passando para a gente. Então, esse é um ponto também que acho que foi bastante diferencial na nossa jornada. E é de pouquinho em pouquinho mesmo, assim, para o empresário que está começando. Tipo, no começo, a gente contratava, assim, cara, qual é o nosso principal problema? Aí a gente conversava internamente e contratava uma consultoria ali para... Enfim, a gente usou o Sebrae no começo, para a gente conseguir... Aí, agora que a gente está mais estruturada, hoje a gente tem planos e metas de quanto a gente pode investir com consultoria. Então, hoje, e assim, falar mesmo pro pessoal ter calma, tranquilidade, que no começo a gente sabe que não tem grana sobrando, você tem um monte de coisa para contratar ali, que você vai conseguindo fazer algumas coisas e entenda. O que você consegue, cara, isso aqui não é prioridade agora, eu consigo fazer sozinho. E isso aqui, eu preciso de ajuda externa, eu preciso contratar alguém. E aí você vai separando um dinheirinho ali para te acelerar mesmo nesses processos, entendeu? Legal. Tipo, cara, isso aqui eu preciso, vai me acelerar, vai me ajudar. Então, contrata, eles te ajudam a organizar e depois você vai tocando. Porque depois, mais para frente, quando você estiver organizado, as coisas fluindo, você consegue ter um caixa para contratar empresas de consultoria para te ajudar em várias partes da sua empresa. E eu acho, assim, não sei, talvez possa estar enganada, mas eu acho que vai ser para sempre isso. Eu acho que até a Coca-Cola, a Ambev, sei lá, eles até hoje devem contratar consultorias externas, né? Para ajudar eles, mesmo super preparados. Ninguém sabe de tudo, né? Ninguém sabe de tudo e a gente sempre vai crescer. Um dia desse, a Coca-Cola não pediu pra gente uma proposta. Tá vendo? Mas é mesmo. Porque você vai subir no degrau, aí te vai tendo mais demanda. E, Carol, quando você falou, você me lembrou de outra coisa que eu acho que é uma dica de ouro, que como as pessoas, ao abrirem consultórios, escritórios, não enxergam como empresa, não conseguem organizar a parte financeira. E, por isso, não conseguem fazer investimentos. Acho que quando a gente deu essa virada de chave também, foi muito importante para a gente entender os investimentos que a gente podia fazer na empresa. Porque qual é o natural que acontece na empresa? Entra o dinheiro, aquele empresário acaba distribuindo para si grande parte, sem nenhuma organização. Então, entender o que entrou, quais são os custos fixos, o que sobrou, e colocar uma porcentagem para cada caixinha que tem que ser distribuído dentro da empresa, legal, é muito importante. Então, assim, X%, sei lá, 50% vai para os meus honorários, como sócio da minha empresa. Só que você não pode tirar 90%. Ah, mas eu não queria ganhar R$2.000. Mas é assim que começa? No começo é assim. É assim que começa. Eu lembro quando eu ganhava R$1.500 no começo do negócio. Então, vai tirar 50%. Ah, mas esse mês o faturamento foi muito ruim. Pois é, então vai ser ruim para você também. E aí, 30% é para
guardar para reserva de emergência, sei lá, e você vai criando as porcentagens. 20% é para você guardar para investimento na empresa. Então, para a gente hoje é muito claro qual é o nosso caixa de investimento. Então, por isso, hoje, se a gente identifica que estamos com essa dificuldade, precisamos contratar uma ajuda, ou precisamos comprar um equipamento, ou qualquer coisa, a gente sabe até onde a gente pode ir. Tenho isso daqui em caixa. Então, um controle financeiro é muito importante desde o começo. Com um pouquinho que seja, você vai tendo essas caixinhas e você vai entendendo o que você pode investir. No começo era Sebrae, com parceria, era. Hoje não. Então, você vai se organizando desde o dia 1. Tem muito empresário até num ritmo legal de venda e tal, mas isso é meio bagunçado, né? Meio bagunçado. A gente encontra alguns clientes assim. Sim. E falando desse novo nível que vocês estão agora, né? Qualifica passou por um rebranding e eu queria entender um pouco mais qual é essa nova fase que vocês estão entrando. Queria que você explicasse um pouquinho uma visão muito mais estratégica. Agora é realmente um apoio, acho que vocês já sempre foram um apoio muito forte, né? Ao empresário do ramo de alimentos, só que agora para um nível ainda mais interessante. Queria que você explicasse um pouquinho como é que está o foco, como é que está esse amadurecimento, como é que é essa nova fase, quais são as expectativas, as metas, para que lado que vai? A gente está muito, muito orgulhosos, assim, dessa nova fase que a gente está vivendo. É uma fase que, na verdade, a gente vem passando por um amadurecimento aí nos 2 últimos anos, principalmente. Acho que veio muito depois da pandemia. Sim. Quando veio a pandemia, o que aconteceu? Os empresários, acho que de todos os ramos, eles passaram a olhar mais para o negócio deles, com mais atenção. Por quê? Tudo ficou mais caro, tudo ficou mais apertado, margem de lucro. Então, no nosso segmento, por exemplo, os empresários, eles começaram a tentar entender mais do negócio deles. Entender o que está acontecendo, por que está tendo desperdício, entender se a equipe está ociosa, o que está acontecendo dentro da cozinha dele, que é o coração ali do estabelecimento, né? É ali que produz tudo, então tem que estar bem apresentado, tem que estar gostoso, enfim. E aí a gente começou a ver esse movimento do empresário. Então, a gente já tinha serviços estratégicos, mas a gente começou a trazer essa visão mais estratégica para todos os serviços que a gente presta. Então, até, por exemplo, no serviço de controle de qualidade, que é o serviço que a gente tem os nossos clientes ali recorrentes, a gente começou a entender que a gente precisava interferir mais na gestão do negócio. Porque se toda vez eu vou ao estabelecimento e toda vez eu falo, por exemplo, que o equipamento dele está mal higienizado e a gente orienta o gerente, chama o proprietário e nada muda, a gente tem que entender melhor como que está essa gestão dele. Vamos lá. E a maioria das empresas não tem a gestão. Então, a gente interfere nesse processo para mudar os hábitos que tem ali dentro. Então, a gente foi trazendo muito mais essa visão estratégica para o empresário e trazendo novos serviços também. Então, tem um serviço que a gente tem feito bastante, a gente fez muito ano passado, a gente está bem orgulhosa dele, porque ele é muito transformador para as empresas e é totalmente voltado para isso, para a lucratividade do negócio. Então, esse serviço é um serviço que a gente entende o CMV dele, entende qual é o CMV global, teórico, que é um índice que mostra ali a lucratividade para a área de alimentação, principalmente, e a gente entende como que está o planejamento de produção dele, como que está o planejamento de compras, porque, pasme, quem define 95% das empresas de alimentação, o que vai ser produzido na cozinha, é o cozinheiro. E da onde que ele tira? Da cabeça dele. Caraca. Por que ele tira da cabeça dele? Ele foi fazendo, foi funcionando, mas isso gera muito desperdício. Isso gera uma produção exagerada que fica acumulada e guardada dentro de refrigeradores, dentro de freezer, ou seja, é dinheiro parado. O empresário, por sua vez, sai comprando, porque saem produzindo, então falta em estoque, aí ou vence no estoque, ou fica produto parado em estoque. Então, a gente veio trazendo muito esse serviço para o empresário ter clareza, exatamente o que ele tem que comprar, exatamente o que ele tem que produzir, como melhorar a lucratividade dele em cima ali da produção daquele produto. Então, esse trabalho, ele entra um pouco de ficha técnica, entra um pouco de custo também. A gente entra também organizando processos de controle do que vende e controle do que compra, porque os empresários muitas vezes não sabem. Vai lá alguém, o garçom pega uma água, entrega para o cliente. Isso não é registrado em nenhum lugar. Como é que você sabe o que está acontecendo no seu negócio para tomar estratégia, para adotar estratégias? Então, o que a gente mais vê é empresários que não conhecem do negócio.
E isso acho que acontece em todos os segmentos. Para o segmento da alimentação, isso é bem claro e é bem crítico, porque é difícil você... E aí vem a reclamação, não estou tendo lucro suficiente, eu estou tendo que injetar dinheiro. Mas você não conhece o que está acontecendo no seu negócio. Como que você vai virar essa chave? Você precisa ter informação sobre o negócio para mudar essa realidade. Então, a gente entra muito sendo fonte de informação para o empresário e vai muito aí de acordo com a visão que a gente trouxe agora dessa qualifica repaginada, qualifica mais madura, que é ser a escolha número 1 em serviços estratégicos de alimentação aqui para Brasília. Cara, isso é incrível. Eu achei incrível, assim, faz muito sentido. Tem a ver com a essência da Qualifica desde o início. E uma dúvida até... entendendo da experiência de vocês, porque a gente somos consultoria, né, também. Então, a gente está mexendo, no final das contas, com o comportamento humano. Se você pode parar para pensar, é isso. Como você falou, é o hábito de alguém que tem que limpar aquilo ali. Dentro de uma organização complexa, que tem pessoas, tem hierarquia de comando. Às vezes eu falo para o menor, mas o menor não vai fazer. Às vezes eu falo para o maior, mas o maior vai mandar alguém fazer. Se alguém não vai fazer. Então, assim, é complexo. Então... como é que vocês... E aí, claro, na medida do possível, pelo trabalho de vocês, mas até falando de alguém que também tem uma consultoria também, que mexe com o comportamento humano, como é que vocês atuam nisso? Tipo, qual é o método que vocês têm para vocês olharem o ponto de melhoria? Como é que vocês atuam no sentido de falar, cara, isso aqui precisa mudar? Como é que vocês fazem dentro de uma hierarquia de comando, dentro de uma empresa, que várias pessoas, para na ponta essa execução realmente acontecer? Essa é uma boa questão, assim, como a gente tem consultores, então pessoas lidando com outras pessoas, é um ponto que a gente investe bastante também. A gente sempre está trazendo consultorias, cursos, tanto na parte de inteligência emocional para lidar, porque a nossa equipe lida muito, por exemplo, com um cozinheiro mal-humorado. E a gente tem que mostrar para eles que a gente está do lado deles. Eu não estou ali para... falar que você está fazendo errado e falar para o seu chefe. Mais um trabalho. Entendeu? Não é mais uma coisa. Mas para que a gente juntos... não tenha problema. Não tenha problema, porque também, se tiver algum problema, sobra para quem? Para a equipe, para a equipe da cozinha. Então, legal. O proprietário, por exemplo, cairia em cima dele, se tiver produto vencido, se tiver um problema com a vigilância sanitária. Então, a gente busca trazer essa visão de cooperação. E a gente... Eu acho que são 2 pontos, assim, muito importantes. Primeiro, a gente tem um cronograma de trabalho muito bem feito e a gente implanta muito bem esse cronograma de trabalho. Então, a gente tem passos ali que a gente tem 14 anos de experiência. Então, a gente foi construindo mesmo, assim, todos os nossos serviços hoje tem cronograma de implantação, cronograma passos do trabalho ali, que são muito bem descritos, são muito claros para a nossa equipe e para o nosso cliente quando a gente entra. Então, a nossa equipe explica para o nosso cliente quais são os passos daquele trabalho, para ele entender qual é a etapa que a gente está. Cada etapa tem ferramentas, assim, de controle, porque nada mais é do que processo e controle. Então, cada etapa tem que ter um processo, a gente tem que explicar para ele o que a gente vai fazer, como é feito, e tem que ter um controle para ele controlando, para a gente verificar se está sendo feito ou não. Então, a gente tem um cronograma de implantação excelente e um cronograma de monitoramento excelente. E a gente replica para a nossa equipe e replica para o cliente. Então, esse é o primeiro passo. E o segundo passo é o que a Paulinha falou, é treinar emocionalmente as pessoas a lidar com pessoas. As nossas pessoas ali a pegar esse cronograma e implantar para cada caso em cada cliente. Porque tem clientes que têm uma gestão linda, que tem o proprietário lá dentro, que tem o gerente, tem clientes que não tem. Tem clientes que o proprietário mora em Londres, mora em Dubai. Então, a gente tem que treinar a nossa equipe no emocional, eles aprenderem a entender a peculiaridade de cada cliente e trabalhar naquele cliente. Então, são esses 2 lados, assim, que a gente faz muito. Técnica e comportamento. Técnica e emocional, porque ele tem que aprender a lidar ali, a se virar, entendeu? Porque vai ter um dia que não foi nenhum colaborador, faltou muita gente. Como é que você vai implantar um processo num lugar que não tem gente nenhuma? Poxa, tem que inverter o cronograma, né, gente? Não vai dar para fazer a etapa que você estava pensando. Então, a gente tem que trabalhar muito nesses 2 lados, assim. E aí a gente atua ali no colaborador, repassa para o gerente, se volta, não está funcionando... Gerente, cadê o seu controle da frequência de acontecimento desse processo?
Se não estiver acontecendo, proprietário, cadê o seu controle no gerente para que ele controle a equipe? Então, a gente vai na cascata. Vamos pra Dubai, né? Pois é. Reunião com Dubai, de madrugada. Fulano, preciso de você. Qual horário aí que a gente vai, entendeu? E olha que interessante, Bitter, também. Esse ano a gente está trazendo muito para a nossa equipe uma visão de empreendedor mesmo. Porque, às vezes, a nossa equipe como técnica não fica irritado ou fica frustrado de não estar conseguindo ter o resultado. Mas eles não entendem, às vezes, como funciona uma estrutura de uma empresa. Então, a gente está trazendo muito essa visão para eles. Olha, não adianta, às vezes, você falar com o proprietário sobre isso, porque não é que ele não quer te dar atenção. É que ele não tem tempo para te dar atenção e essa atribuição não é dele. Você está falando com a pessoa errada. Então, e isso também foi uma virada de chave importante da Qualifica, quando a gente, como a gente falou, já saiu da parte técnica e entendeu o lugar de cada um. Porque por um tempo a gente saiu da parte técnica, mas todo mundo fazia tudo. Tem um cliente querendo proposta. Vai você, tá, Agrid? Não, agora vai você, Carol, vai eu. E aí ficava assim, todo mundo fazendo tudo. E lógico que tinha uma série de falhas por desorganização. Hoje é bem claro a separação das diretorias. Então, a Carol hoje assumiu... Aí também foi uma falha que a gente fez. Por quê? A Tagrid ficou como diretora operacional. Então, hoje, o papel dela é liderar ali a equipe. A gente tem a diretora, uma gerente, líderes e a equipe. Então, a Tagrid tem a função de garantir que a gerente está fazendo o trabalho adequado com as líderes, que as líderes estão fazendo um trabalho... E a gerente, para verificar se as líderes estão fazendo um trabalho adequado com os colaboradores. Então, hoje a Tagrid fica na diretoria operacional. Eu ficava com a diretoria de administrativo financeiro e a Carol com gente e gestão, e a gente pegava a diretoria comercial e dividia. Era eu e a Carol dividindo. Então, ela tinha duas mães. O que acontecia, o que a gente percebeu? O comercial é o principal. Assim, lógico que é o principal da empresa, a gente fala. Por quê? Porque se não entrar mais clientes, a empresa parou de crescer. Então, assim, lógico que a diretoria operacional é essencial, você fazer um bom trabalho. Claro. Mas, se eu quero crescer, a mais importante é a comercial. E aí, a gente entendeu que essa não podia ser dividida. Não podia ter duas mães para essa diretoria. Então, hoje, a Carol está à frente da comercial. Eu estou na administrativa financeira, a Tagrid na operacional. E a gente passou a dividir outras diretorias menores, porque hoje a gente ainda não tem gente. Talvez a nossa gerente, em algum momento, assuma alguma diretoria. A liderança, A liderança, isso. Eu sócio que sempre costumo falar, cachorro que tem dois donos morre de fome, né? Exatamente. Deu comida ou não deu? Eu dei, mas deu 2 vezes, velho. Vai morrer gordo, né? Exatamente. Então, isso ia acontecer com o comercial. Tipo, nunca era prioridade, porque, apareceu um monte de coisa aqui, a gente, o comercial, a minha prioridade, eu sou diretora de gente de gestão, então vou focar no que era prioridade. Então, a gente ia deixando o comercial. Sempre passava alguma coisa, a gente falou, não, cara, vamos restartar aqui. Peraí, o comercial tem que ser a nossa prioridade. Isso muito pautado nos conselhos, né, que a gente ia e pedia muita dica, assim, pro pessoal, cara, a gente quer crescer, a gente tá com uma meta de crescimento. Então, todo mundo é comercial. Vocês precisam ter uma mãe pro comercial, dedicar ao comercial. E a gente foi se organizando para isso, né, para ter essa dedicação, para ter uma pessoa para tocar, porque você tem que entender quais são as principais áreas do seu negócio, para você ter aquela cabeça, aquele head, aquele líder ali, tocando, ter aquela mãe, para conseguir você focar no que precisa ser, porque aí você traz a responsabilidade para si. Tipo, cara, isso aqui é minha meta, né? Eu preciso focar nisso aqui e vender, porque é minha responsabilidade. Mas essa virada de chave demorou. Porque primeiro a gente... Demorou. Primeiro a gente saiu do técnico. Depois, para a gente chegar nesse momento de separar por diretoria, já demorou um pouco. Depois, a gente ficou com o comercial, a gente decidiu sozinha criar o comercial e a gente começou dividindo. A gente só passou a ter uma figura principal para o comercial quando a gente contratou a Encrateia para fazer a consultoria com a gente. Que aí foi outra virada de chave de amadurecimento nesse setor comercial, que a Qualifica ainda era muito imatura, porque a gente ficou o tempo todo dependendo só do que caía no nosso colo. Dependendo não, a gente sempre cresceu, mas o que vinha ali. Mas a gente entendeu que a gente podia potencializar isso. Você quer crescer com qual velocidade? Então, quero crescer mais rápido? Então, eu posso potencializar. Porque quando a gente começou a ir atrás dos nossos clientes, você tem uma segunda unidade, por que a gente não está trabalhando? Sabe que eu não sei? Por quê? Vamos fechar agora, me dá aqui o contrato. Então, assim, a gente começou... Pensa no custo.
né? Você ter 2 sócios. Pega o Prolabore de vocês, divide pelas horas trabalhadas, e aí você pega 2 sócias, enfim, com esse Prolabore, nessas horas, colocam as 2, que vão parar tudo que estão fazendo, esse custo, e colocam numa reunião comercial, né? Ou as 2 focando fazendo a mesma coisa. É caro. Sim. É uma hora muito cara. Para um desperdício de fazer outras coisas que vocês poderiam estar fazendo, ou às vezes vocês 2 estarem fazendo a mesma coisa sem vocês estarem se comunicando, que pode acontecer também. Sim. Então, assim, é uma bagunça, é uma desestruturação, é um custo muito alto e é a questão do foco que vocês falaram, né? Essa estruturação. E é isso, para o comercial é muito rico, assim como para as outras áreas que vocês fizeram também. E para essa área de consultoria que a gente está falando, enfim, para Qualifica, né? Então, a gente criar esses donos, tanto para a empresa quanto para os nossos clientes, foi muito importante, assim. A gente sempre teve dono para o cliente, assim, e a gente sempre tinha o meu setor, desde que eu entrei, tinha as minhas empresas, a empresa da Paulinha, a gente tinha esses donos. Mas agora, hoje em dia, a gente já tem bastante tempo a parte do cliente. É muito estruturado, assim, a gente tem setores, os nossos clientes, os nossos consultores cuidam de um cliente, de um grupo de clientes por um tempo. Então, ele vai ficar ali dentro daquele cliente 6 meses para desenvolver o trabalho, esse cronograma que eu falei, e para ele ser o dono do cliente mesmo, assim, sabe? Para ele sentir pertencente, ter envolvimento com o cliente, porque você tem que ter relação com aquele cliente, sabe? Se você não tem contato, não tem relação, então a gente criou isso para os nossos clientes, assim, para a gente conseguir dar essa impulsionada. Então, o consultor, ele é responsável ali, que a gente consegue ter esse controle, e na Qualifica também. A gente foi criando essas diretorias, foi criando esses cargos mesmo, esses níveis mesmo, né? Para a gente conseguir direcionar a nossa energia maior, assim, melhor, Perfeito. Entendeu? O dado que até o Hoskin, né, nosso consultor e até o sócio hoje que toca o projeto de vocês, ele me passou um dado muito interessante, que foi o ROI, né, que a gente fala, que é o retorno do investimento de 7 vezes. Então, vocês pagaram a nossa consultoria, depois de um tempo a gente devolveu aí em 7 vezes o valor pago. É isso que a gente busca fazer, né? Principalmente comercial, a gente tem que ver como investimento. Sim. Porque tá pagando, eu quero retorno. E é isso que a gente busca fazer. E nesse crescimento todo, nessa nova maturidade, com o trabalho que a gente ainda está fazendo, né? Ainda estamos no percurso com vocês. Como que está estruturado? Para que lado vocês estão sentindo que está indo? Eu queria entender a visão de vocês como cliente, de que, cara, o que vocês já estão percebendo de maturidade, para que lado, e principalmente que teve muita mudança, né? Rebranding da Qualifica, entrada de um novo produto cada vez mais estratégico ainda, de visar realmente a lucratividade do negócio do cara. Como que vocês estão acoplando o comercial dentro desse processo? Como é que está isso na visão de quem está passando pelo processo da Encrateia? Como é que está isso? A gente está colocando o nosso comercial muito como prioridade, assim, agora ele é uma diretoria muito importante, é uma diretoria com muita prioridade. Então, principalmente, eu e Paulinha, a gente é muito parecido nesse sentido, a gente é muito organizada. Então, uma coisa que incomodava muito a gente era essa desorganização, a gente não tinha, sabe, assim, meu Deus, onde que eu controlo essas informações, onde que eu coloco essas coisas, enfim. Então, agora o nosso comercial está passando por um processo de prioridade e de organização, assim, da gente criar cronogramas, criar o passo a passo, criar o que eu tenho que fazer, rotinas para o nosso comercial. Então, a gente está saindo, né, de uma etapa de muita organização, de ter todos os processos muito formados, decidir o que cada um tem que fazer, para a gente começar a entrar daqui a pouquinho, eu acho, a rodar ele de forma fluida, com tranquilidade, entrar na nossa rotina do dia a dia da Qualifica. Então, a gente está saindo, né? A gente teve um processo de construção, um processo inicial de entender o comercial, de aprender com vocês, assim, o que é, como é que funciona, o que eu tenho que fazer para criar materiais, organizar a casinha, e agora a gente está começando a migrar para uma parte mais fluida mesmo. Está entrando na nossa rotina, o que a gente tem que fazer para a gente começar a fluir, a andar, né? Acho que a Encrateia trouxe muita clareza para a gente. A gente tinha uma noção do setor comercial, mas a Encrateia entrou para estipular rotinas, para estipular, por exemplo, pitches de venda, passos de follow-up. Então, como é que é o processo? Eu vou atrás do cliente, depois de quanto tempo eu dou um oi de novo, quando que eu apresento a proposta, depois de quanto tempo eu cobro. Isso a gente foi fazendo de forma orgânica ao longo da Qualifica, mas quando entrou um vendedor externo, como passar isso para ele e estipular um cronograma de vendas, isso começou a ficar complexo na nossa cabeça. E como controlar se esse vendedor, por exemplo, estava
performando, entregando o que a gente precisava, a gente também não conseguia tanto enxergar. Então, a gente teve essa clareza. Foi quando a Encrateia entrou que a gente passou a ter um responsável principal pela diretoria comercial. Foi quando a Encrateia entrou que a gente conseguiu estipular rotinas de acompanhamento desse comercial. Vocês analisaram muito pra gente o nosso CMV, né? Que é um sistema de acompanhamento. CRM. O CRM, ó. O CMV é o nosso, confundi. Isso. Um CRM, porque antes a gente tinha um CRM de agenda. Aí, de papel, era na nossa agenda de papel. Aí, quando mudou para a agenda do Google, era a agenda do Google que a gente marcava lá. Lembro, eu fui marcar uma reunião com a Paulinha, a gente estava no evento da Moai. Aí eu falei assim, não, Rony, vamos marcar essa reunião. Você falou... Ela tirou a agenda. Não, ela falou, eu não consigo marcar com você. Eu falei... Você medindo no carro. Por quê? Aí ela falou, você tá sem bateria no seu celular? E ela falou, não, tô sem minha agenda aqui. Aí eu falei... Hã? Aí ela, não, a minha agenda. Aí ela falou, agenda física, eu não consigo marcar. Eu falei, Paulinha do céu. Era muito apegada, a gente era muito apegada. E a gente mudou isso. Estamos agora digital. Paulinha, meu Deus, aí sim. Temos um CRM. É digital, e aí, logo antes de vocês entrarem, a gente começou com o CRM, mas a gente, por exemplo, conseguiu avaliar junto com vocês que aquele CRM não estava ideal, porque... ele não estava trazendo as informações que a gente precisava para acompanhar o andamento. Então, a gente mudou o CRM. Vocês que fizeram a implantação junto com a gente, foi muito importante esse processo. Então, agora a gente está com um CRM top. A gente está entendendo os indicadores que a gente precisa acompanhar. Então, com indicadores, eu consigo saber... eu estou tendo essa taxa de conversão. Então, eu falei com tantos clientes e fechei tantas propostas. Eu acho que um ponto muito legal de trazer aqui, eu acho que foi do tempo de venda. Isso foi muito... Cara, foi uma sacada, assim... O ciclo de venda? O ciclo de venda. O que a gente não demora? tinha percebido, assim, eu acho que nunca ia perceber sozinho, enfim, se não fosse o Hosking trazendo essa informação. Gente, mas aí quando a gente for analisar pelos indicadores nosso tempo de venda, mas está demorando muito o tempo de venda do geral, né, na média de vocês. Mas por quê? Vamos entender. E aí a gente foi traçando, a gente entendeu o principal problema, né, que tipo, nosso indicador, o pior indicador era tempo de venda ali. E aí ele falou, não, gente, vamos fazer essa ação aqui para ver como é que dá. Cara, no mês que a gente mudou a ação, a gente dobrou a venda, no mês. Aí porque se você reduz... Vamos supor que você reduz pela metade, você vai dobrar. Aí a gente mudou uma ação, uma coisa que a gente... Você lembra o que foi, assim, por curiosidade? Sim, a gente fez falar, não sei o que a foi. gente fez uma estratégia de fechamento imediato. Então, se a pessoa fecha imediato, a gente consegue dar um valor. Por quê? Eu consigo dar um desconto para o cliente, porque economiza tempo do meu comercial, economiza nosso tempo. E aí a gente faz... Às vezes deslocamento também. Então, esse cálculo do comercial, a hora do comercial ficar ali, se ele fechar de forma imediata, em 24 horas, 48 horas, sei lá, a gente consegue dar um desconto maior para ele. Então, a gente consegue fazer um preço especial para o fechamento ali, aí depois já vai para o nosso preço normal. E é um bom desconto. Então, assim, o cliente não quer... Atrativo, né? O cliente não quer abrir mão daquilo, então ele fecha logo. Isso foi, assim, muito importante. Legal. E a gente faz isso em todas as nossas propostas hoje em dia. Legal. A gente colocou na ponta do lápis mesmo, assim, sabe? Calculou ali, falou, cara, olha o tempo que o nosso comercial gasta, que eu, como diretora, gasto, de ficar ali cobrando, né, o nosso vendedor, enfim. Então, a gente colocou na ponta do lápis ali, fez as contas e falou, a gente consegue dar esse desconto se ele fechar nesse tempo. Então, a gente ficou muito atrativo para o cliente, a gente conseguiu acelerar, encurtar o nosso tempo de venda ali. Então, foi uma coisa que a gente falou, olha, por indicador, eu nunca ia perceber isso sozinho, o indicador, análise de um indicador, a gente traçou a ação, qual vai ser o plano de ação para esse indicador que está ruim? E aí, a gente vai melhorando e vai ajustando o comercial. É clareza, né? É clareza que essa estrutura, ela traz, né? O que a gente fala muito é sobre... ter um processo comercial. E quando a gente fala de um processo, às vezes fica muito intangível para as pessoas. Mas não é algo intangível, não é algo necessariamente só escrito no papel. Mas é você entender os indicadores principais dentro do seu processo comercial, dentro do seu funil de venda, se quiser comentar. Qual que é a jornada que o seu cliente passa? No final das contas, é isso. Quais são os indicadores principais aqui e aí, como que eu posso atuar em cima disso? Exato. No final das contas, isso não é luxo, é foco principal para você conseguir entender qual que é o problema que está acontecendo. Não é papinho, a gente comenta, não é papinho motivacional, não é nada disso, mas é uma ciência de fato da gente entender o que já está acontecendo, não é nada de outro mundo, só que colocar isso trazendo mais clareza para você poder entender onde você melhora. E acabou. É isso, né? é isso.
Esse é o principal foco. Sim. E aí, achei muito interessante a questão do tempo. E aí, um ponto que às vezes a pessoa pode estar perguntando, tá, mas você está dando desconto. Mas aí, como é que fica a lucratividade? Aí depende. Às vezes você consegue fazendo isso e aumentar o tamanho. Porque você poupa tempo do comercial. Isso. O comercial pode aumentar volume, Isso. atendendo mais pessoas. Isso. O faturamento, ele aumenta. No volume, apesar de o lucro ele cai um pouquinho por venda, mas no final das contas o lucro até acaba sendo até maior, É né? exatamente isso que a gente teve, A esse conta ela tem que ser insight, bem porque feita, a isso. conta tem que ser bem feita, porque a gente percebeu, poxa, a minha vendedora vai ter mais tempo para prospectar mais, então vai trazer mais clientes, então a conta se pagava, por mais que o lucro caísse um pouco ali, naquela venda, no geral, valia a pena, porque ela tinha mais tempo para poder Perfeito. Também prospectar. a gente calcula assim, porque na verdade a gente tem um desconto para fechamento imediato, um valor para fechamento em uma semana, a gente dá um prazo e o valor cheio. Cheio. Então, o que a gente faz? O valor para fechamento em até uma semana é o valor que a gente costumava cobrar antes. Aquele é o valor. Se você demorar mais de uma semana, é um valor mais caro do que geralmente a gente cobra. E o valor para fechar em 48 horas é um valor que realmente tem um desconto. Então, mas tudo calculado. Então, eu dou um desconto porque eu vou ter menos gasto de tempo. Então, fica nesse formato. Perfeito. E aí funciona super Legal. bem. A decisão imediata, ela tem muito a ver com isso que você falou. As pessoas não gostam de perder. Sim. Né? Muito mais até, vou ganhar um desconto. Mas não é só o ganhar o desconto, é também o perder isso porque não vai ter de novo. Né? Então, essa escassez, ela traz uma sensação dúbia ali, bem interessante nesse processo. E, galera, depois dessa estruturação, aí até a gente estava até conversando antes da Carol chegar até, o próximo passo, né, que a gente pretende levar com a Qualifica é a estruturação do time comercial, né? E a gente fez o trabalho de liderança com vocês também, e agora a gente estava falando, a vendedora está começando, a gente está percebendo que está ficando... no limite ali do trabalho, então talvez a gente comece a trazer mais gente para entrar num novo patamar, a gente falar não só de, tem uma vendedora, eu tenho um time comercial. Como é que vocês estão para essa nova fase? Como é que vai ser isso? Enfim, como é que tá a ansiedade? A gente está animado com a entrada de realmente ter um time comercial, mas a gente sabe que com isso vão vir outros desafios. Exatamente. Porque aí o acompanhamento daqueles vendedores, daquelas pessoas, começa a ter que também ser maior e entender mais. Então, o papel da Encrateia nesse momento vai ser muito importante para a gente, tanto no auxílio da escolha desse vendedor que não é fácil de achar. Então, a Encrateia participa nesse processo com a gente. Pode deixar, a gente vai ajudar. Então, vocês vão ajudar muito a gente nisso. E aí, esse entendimento da rotina que a gente já está entendendo bem, mas como que vai ficar agora com o time. E uma coisa que a gente já percebeu, já conversando com o Ross, que enfim, até a pauta da nossa próxima reunião, é perfis de vendedor também, né? E cada vez que você vai tendo uma reunião, você vai entendendo novos assuntos. Tipo, que antes era, eu tenho um vendedor. Agora eu tenho um vendedor, mas qual o perfil desse vendedor? Você, meu Deus, tem um perfil do vendedor. Tem um... o closer e o SDR. Tem um SDR, tem um closer, tem uma pessoa que ela é mais comunicativa. Tem até mais, tá? Pois não, o Roskin foi falando assim, mas vamos começar por esses dois. Isso, Então, a gente tá nesse papel de entender esses perfis mesmo, assim, que eu falei, gente, que interessante, realmente. E agora, e a gente até conversando, né, Paulinha? A gente analisando, a gente falou, nossa, a gente é closer. A gente é muito closer, assim. E aí a gente não sabia disso. Então, a parte técnica que a gente vai entendendo, vai sabendo. Explica pra gente, Carol, só pra quem não entende o conceito de closer, de SDR. O closer é aquele que fecha, assim, né? Tipo, que tem essa... vai lá e faz a conversão, faz o fechamento. Perfeito. O SDR é aquele que capta, assim. Pré-venda. Um pré-venda. Ele vai captar, ele vai pegar os leads, ele vai pegar aquelas informações e vai passar para o closer, é só ir lá e fechar. Isso. Geralmente o SDR, ele é uma pessoa bem mais, que a gente fala de transação, ele é muito mais transacional. Porque o SDR, pré-venda, é uma pessoa que não se importa muito com o não. Isso. Vai tomar muito não. Isso. Porque ele fala com muita gente fria, que não conhece, aquele pessoa mais faca na caveira, só que ela é uma pessoa que não tem tanta paciência para esse tipo de conversa. Isso. Não aguenta. Fala, ai meu Deus, vai logo, porque é uma pessoa muito de velocidade e de menos profundidade de conversa, ela é menos relacional. O closer já é o oposto. O closer, se tomar um não, ele fica chateado. Fica boladíssimo, fica, nossa, perdi meu dia, porque ele precisa dessa profundidade, ele é muito mais relacional do que transacional. Isso. Então, um erro muito comum das empresas e às vezes
é um erro, às vezes, a pessoa não tem também dinheiro suficiente para contratar essas duas pessoas. E tudo bem, mas muitas erram e pegam um perfil ali que é transacional e colocam como um closer e vice-versa. Às vezes a pessoa está pegando um closer e coloca ela como um perfil transacional e aí vai ser a morte para essa pessoa. Ela ficar ligando, tomando um monte de não, porque ela não consegue nem aprofundar em nenhum tipo de conversa e esse não é o tipo de papo, né? Então, são dois grandes perfis dentro de venda que a gente tem. Tem outros até de criação de lista, você tem outros de Sales Ops, que são a parte de dados, de olhar e analisar dados, mas enfim, aí vai ficando cada vez mais complexo e mais completo o processo comercial também. É isso que a gente percebeu, Legal. assim, que tem essa informação que a gente não sabia, e a gente está trabalhando em cima desse conhecimento agora, tipo assim, tá, vamos entender esses perfis, vamos analisar o perfil do nosso vendedor hoje, vamos analisar o meu perfil, para a gente ver como vai ser essa pessoa a gente vai captar, quem que é a pessoa que a gente precisa, qual o perfil da pessoa que a gente precisa para contratar, e para essa pessoa entrar somando, entendeu? Para a gente ter essa força a mais ali, tipo, identificar onde cada uma vai atuar, Legal. cada um vai estar para poder acelerar o processo. Por isso que eu falo que toda vez o empresário não fica sem ter o que Não fazer. tem, Porque quando você acha que entendeu, não, mas agora... Tem um outro degrau. Perfil de vendedor, não é só vendedor. Vamos lá entender isso aqui. Tá, não é só o subiu pitch de degrauzinho, venda. é isso Quem vai aí. fazer esse pitch e quem vai fazer aquele pitch? Aí você, meu Deus, nunca acaba. Não tem fim. Não Não tem tem fim. Então, fim. esse sair da operação, né, não, mas o que eu vou fazer, cara? Tem muita coisa. Muita coisa. Tem muita coisa que você nem sabia que não fazia, e que existia e que estava sendo deixada de lado, né? Gente, a gente precisa começar a direcionar para o fim. Eu queria até conversar mais. Eu tenho mais... Tinha mais um monte de dúvidas e conversas, mas enfim, aí a gente faz até uma versão 2. Eu queria ver, para a gente poder encerrar, uma dica final, matadora para vocês. Uma que talvez vocês não tenham dado ainda. Para quem não tem o porte da Qualifica ainda, tá com dificuldade no comercial, para aquela pessoa... Pensa naquela pessoa técnica, para aquele nutricionista que tá fazendo a ficha técnica ainda ali, tá fazendo o rótulo, tá indo no cliente no dia a dia, tá evitando tocar o comercial. Não é evitando, mas ele não consegue tocar o comercial, mas ele não tem aquela gordura. Ele não virou aquela chavinha ainda, o bichinho do empreendedorismo, às vezes talvez não tenha picado, ou tenha picado, mas talvez esteja muito no começo ainda. Então, precisa começar a rampar e começar a falar, cara, eu preciso... entender que isso aqui é um negócio e eu preciso vender também. Né? No final das contas, a gente está falando de venda aqui. Que dica que vocês dão para essa pessoa ir para o próximo passo? Esse é um momento um pouco crítico, né? De você se entender. O que tem que ficar claro, o começo é ralação mesmo. Lembro o tanto que eu trabalhava, 14 horas por dia. Então, para você conseguir montar essa estrutura inicial, então, não ter medo de trabalhar. Estruturar uma boa proposta, mostrando quais são os benefícios que aquele trabalho vai fazer e contratar alguém para te ajudar. Então, contratar já um estagiário... Proposta com os benefícios? Como assim? A proposta do seu serviço. Então, você não tem um comercial ainda. Então, o que eu faria nesse momento? Eu ia parar para montar, porque muitas vezes aquele nutricionista, por exemplo, o empresário... ele fica só parado ali executando aquele serviço técnico e não faz nada para receber outros clientes. Então, estruturar uma proposta daquele serviço que você quer vender, pode pegar aquele cliente que você está atendendo e pedir indicação. Tem outro empresário que você acha que precisaria do meu serviço? Esse é uma etapa boa, uma oportunidade boa de você conseguir achar outros mercados. Então, quando você tem a indicação de alguém, já é meio caminho andado. Então, o Bitter... Oi, fulano, o Bitter me passou seu contato. Eu vim aqui porque ele entendeu que fazia sentido a gente conversar. Será que você tem um tempo? E aí, você apresentar uma proposta estruturada para uma pessoa que já tem indicação, já é meio caminho andado. Enquanto você faz isso, você vai contratando alguém para te ajudar. Já procura um estagiário, se você não tem grana no momento, para te ajudar em algumas etapas. Então, elenca o que você faz e o que é mais simples de ser feito e que poderia ser repassado para outra pessoa. E aí, você vai fazendo essas duas coisas ao mesmo tempo, contratação e preparação para você começar a ter um bracinho ali de comercial e expandir o negócio. Legal. Já é a visão de crescimento. Ó. De crescimento. Presta atenção na dica, muito bom. Não era de crescimento a dica que era para dar? A gente pensa sempre em crescer. É isso mesmo. E eu acho que uma dica, assim, que eu escutou a Paulinha falar,
eu acho que é uma dica básica, assim, mas, cara, pra gente foi muito transformador, que a gente demorou muito tempo pra pensar nisso, assim. Olha primeiro para os clientes que você já tem hoje. E aí, entende assim, o que eu posso? Esse cara tem uma segunda unidade? Porque a gente demorou muito tempo. A gente tinha clientes que a gente tinha que a gente atendia e ele tinha 5. Então, que foi uma virada que o Hoskin falou assim, tá, vamos lá. Primeiro a gente vai ver aqui, tipo, ver a segunda unidade que o seu cliente tem. É o primeiro dever de casa. Depois, faz um upsell para esse cliente. Quais são os serviços que você tem? Esse cliente precisa desse outro serviço? E a gente falou, nossa, é mesmo, sabe? Então, começa com os clientes que você já tem, para depois você ir para clientes frios ou procurar outros clientes. Porque aqui dentro, nessa cartela, nessa listinha que você vai ter, já vai te dar muita ideia, muita prospecção, assim, para você tentar ter uma segunda unidade e tentar ter o segundo serviço. Que aí você mesmo consegue começar a organizar aquilo ali para depois ir para fora, entendeu? Perfeito. Acho que é uma dica boa. Essa é a nossa máxima, né? A gente sempre fala, o empresário está deixando dinheiro na mesa. E hoje a moda é justamente o contrário, é você olhar para fora. Ah, eu preciso de marketing. Tudo é marketing digital, porque a gente está viciado nisso aqui. Aí pega e fica olhando no Instagram, vê as propagandas e fala, putz, eu não estou vendendo assim, não estou assim. Então você olha só para fora. E a galera de marketing e agência fica brava com a gente, né? Mas assim, desculpa, você tá deixando, em vez de jogar olhar para fora, tem um monte de cliente aqui com segunda unidade, eu tô cheio de produto e o cara não me conhece meu serviço. E não custa nada. O que custa meu tempo e tal, mas entre o tempo e dinheiro, muitas vezes a galera não tem o dinheiro, então vai no tempo. Sim. Então eu chego no cara, ligo e falo, cara, e aí? Vamos ver, aí você faz esse upsell. Ah, não tem outro produto para vender. Então, cria, pô. Vamos criar outro produto, que se fizer sentido. O cara conhece gente, vamos trabalhar indicação. Pede indicação dentro da base. Então, assim, tem um monte de possibilidades. Tem um cliente nosso que ele tinha uma base de 200 clientes que ele chamava de... Não eram clientes, eram oportunidades que ele chamava de oportunidades lixo. Então, basicamente, eram oportunidades que eles já tinham apresentado, já tinha muito tempo e não deu em nada. Ele já tinha entrado e falado tal com a galera, 200. Chamava lá. E aí a gente cria um roteiro para entrar em contato com essa base, que ele falou, mas isso é lixo. Eu falei, repescagem. A famosa repescagem, a gente vai entrar em contato aqui. Desses, não deu muito resultado. Ele fechou 300 mil reais. Ah, mas foi um... Não, beleza, foi um ouro. É sempre que acontece? Não, mas assim, vamos caçando, a gente vai olhando. Nossa, foi a terceira etapa. Tipo, depois que a gente olhou interno, a gente... Agora, vamos olhar, porque a gente já tinha um comercial, a Qualifica já tinha muito tempo. Agora, vamos olhar para quem disse não para a Qualifica. Vamos lá, vamos procurar esses leads. A gente tinha listinha no Excel. Deu muito certo. Exato. Deu muito certo. Tem muita gente, nossa, é mesmo, oi, Qualifica. Enfim, tipo, então é a repescagem, é o terceiro passo. Minha dica final... acho que depois dessa conversa também, é um a mais do que vocês falaram, que acho que é esse trazer essa ajuda. O que eu coloco para o empresário, não traga, pelo menos minha visão, tá? Meninas, depois vocês podem até... A gente já está no final, mas enfim, tem a ver com essa dica, eu queria depois saber a opinião de vocês. Mas antes de trazer, eu gosto muito de estruturar primeiro. Então, você está perdido. Tá muito perdido não, você tá muito atarefado, tá fazendo muita coisa no operacional. Você precisa criar essa margem, essa gordurinha de gente para me ajudar. Se eu trouxer e falar, vem me ajudar, vai ser caos, porque a pessoa vai vir no meio do caos. O que eu gosto de fazer? Eu tô fazendo isso aqui todo dia, esse processo. Eu anoto e entendo o que eu tô fazendo, como eu tô fazendo, quando eu tô fazendo. Eu crio um manualzinho, pode ser em vídeo, pode ser uma coisa simples, não precisa ser a coisa, mas deixar isso um pouquinho mais organizado. Para eu entender, quem tem que fazer isso aqui? Qual que é o tipo de perfil dessa pessoa aqui? É uma pessoa mais analítica? É uma pessoa mais comunicativa? Porque se eu não tenho isso aqui, é muito difícil de eu saber quem que é a pessoa certa que vai poder me ajudar. Porque aí eu contrato qualquer pessoa e aí vai dar ruim, que foi muito o que vocês falaram. Trazer a pessoa certa, que vai vestir a camisa, né? O comportamental, os valores dela. E aí eu ensino. Por mais que ela não saiba fazer, eu ensino. Mas eu preciso saber o perfil correto. Então... Eu entendo o que eu faço, anoto, entendo o perfil, para aí depois trazer. Nem que seja um estagiário, nem que seja um freela que vocês falaram. Então, é só um adicional que eu traria. É a nossa visão quando a gente vai trazer. Eu falo, hoje, por exemplo, no marketing, eu que estou tocando. Estou tocando muitas coisas operacionais do marketing. Mas de propósito, porque eu falei, cara, eu estou anotando o processo de tudo, deixando tudo claro para a gente conseguir cada vez mais construir a nossa área de marketing, entender como vai funcionar todo esse processo, que a gente nunca ligou muito para a parte de marketing, e a gente falou, não, a gente quer realmente profissionalizar isso. Então, estou definindo todos os processos para depois a gente trazer as depois pessoas. Acho que eu vou contratar mais essa consultoria de vocês, tá? Porque eu que estou assumindo isso agora. Mais uma coisa também, que a gente fazia nosso marketing interno, agora não. Pois também é o mundo, né? É o mundo. E a gente faz exatamente igual a vocês. A gente cria um protocolo
qual é o protocolo, qual é o passo a passo, o que tem que fazer, quem vai fazer, organizou a casa? Aí a gente vai pensar, Aí traz a pessoa. Galera, muito obrigado pelo convite. Foi cedo, né? Madruguei com vocês aqui, mas obrigado por aceitarem, né, essa minha proposta indecente. Mas muito obrigado mesmo, foi muito rico. Queria conversar mais, mas a gente tem que encerrar. E você que está ouvindo a gente, tá? Acompanha aqui, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal, fica atento aos próximos vídeos. De 15 em 15 dias a gente tem novo conteúdo saindo aqui no EKTcast. Compartilha o que você gostou também, escreve nos comentários o que você gostou, o que você não gostou, dicas de próximos conteúdos que você quer, tá? E acompanha a gente aqui no EKTcast. Valeu!